vamos somente ler, porque nós não vamos estudar todo o trecho que compreende os versículos 24 até 29. Nós vamos estudar hoje somente o versículo 24. Nós temos aí mensagem central e 3 pontos somente para o versículo 24. Vamos ler, entretanto, o texto. Antes de ler, eu queria chamar a atenção de vocês, e o Robson vai projetar aí, para um breve resumo, uma síntese do que aconteceu até aqui, para nós nos situarmos. Já passaram 5 meses que estamos aqui, estamos entrando no 5º mês, e já falamos muita coisa. Então nós devemos relembrar, pelo menos em alguns pontos, o que falamos até aqui. Então, síntese do capítulo 1. Pode pôr tudo, Robson. Dos versículos 1 a 2, saudações iniciais. Paulo se apresenta e aquela velha graça e paz sejam com vocês. Aquela velha saudação que ele usa em praticamente todas as suas cartas. Dos versículos 3 a 8, Paulo faz uma descrição do Evangelho. Nós podemos resumir assim, é uma descrição do Evangelho. Nós estudamos aqui em 2 partes. A segunda parte está no YouTube, a primeira parte não tinha mais espaço no celular, eu teve que apagar, enfim. Eu vou ter que regravar isso, mas está lá. Na descrição do Evangelho, os versículos 3 a 8. Os versículos 9 a 12 falam acerca dos frutos do Evangelho. Então, o Evangelho apresentado, o que o Evangelho causa na vida das pessoas, especialmente na vida dos colossenses. Versículos 13 a 20, aí talvez eu coloquei um 13 porque ele inicia o assunto já no versículo 13, mas é propriamente dito no versículo 15, que ele vai dar uma descrição, talvez uma das mais belas descrições acerca de Jesus, e mostrando que Jesus é o próprio Evangelho. Nós até usamos isso como mensagem central à época que estudamos esse trecho. Versículos 21 a 23, o estado pré e pós-evangelhos. O Robson pregou sobre isso, o texto fala acerca da condição que as pessoas se encontravam antes de conhecer o Evangelho e o que o Evangelho fez, o estado que o Evangelho colocou essas pessoas depois de crer, depois da fé. E, finalmente, Paulo termina o versículo 23 dizendo que é ministro do Evangelho, do qual me tornei ministro. E aí ele vai falar acerca das atribuições do ministro do Evangelho. Então, o capítulo 1 tem esse tema central que é o Evangelho. Isso é muito importante para Paulo. Por quê? Porque ele discorre tanto sobre o Evangelho. Porque ele não conhecia os colossenses. As informações que ele tinha foram informações trazidas por Epáfras, enquanto ele estava preso em Roma, enquanto Paulo estava preso em Roma. Então é muito importante ressaltar, reafirmar a natureza do Evangelho para uma igreja em formação, para uma igreja nascitura. Então, como nós somos uma igreja nascitura, nada mais importante, nada mais relevante do que falarmos do Evangelho. Mas por que a gente não fala dos problemas que estão acontecendo na atualidade, as heresias, o pentecostalismo? É importante, porque o Evangelho é a base de tudo. O Evangelho é a base para nós defendermos a fé dessas coisas, dessas heresias, desses desvios. Então, o capítulo 1 de Colossenses dá essa base e nos dá um background importante para que nós compreendamos e possamos, com substância, fazer a nossa defesa da fé. Muito bem, e hoje nós vamos caminhar apenas pelo versículo 24. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, porque Paulo inicia aqui um trecho muito pessoal. Um trecho muito pessoal. Vejam aí, acompanhem comigo a leitura dos versículos 24 até o 28 e anote quantas vezes ele usa o pronome pessoal ou conjuga aí o verbo na primeira pessoa, do singular. Acompanhe a leitura, versículo 24 de Colossenses 1. Agora,
eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Por que Paulo usa assim algo tão pessoal, já que ele não conhecia esses irmãos? Justamente para causar uma empatia nos seus leitores, nos irmãos de Colossos. Ele não conhecia, era a carta de alguém estranho. Eles poderiam até ter ouvido falar do apóstolo Paulo, porque Epáfras trouxe o evangelho quando ouviu em Éfeso, da pregação de Paulo, trouxe o evangelho a Colossos, muito provavelmente fundou aquela igreja ali, mas era tudo o que eles sabiam. O apóstolo Paulo. Então Paulo quer estabelecer uma conexão próxima com esses irmãos. Por isso que ele utiliza tantos pronomes pessoais. Ele vai falar de experiências pessoais que ele sofreu, que ele experimentou, para aqueles irmãos olharem para isso e se identificarem com o apóstolo, porque ele não os conhecia pessoalmente. Nós vamos expor o versículo 24, e o versículo 24 talvez seja o versículo mais pessoal, mais tocante desse trecho todo. Ele utiliza termos, e esses termos pessoais, além de querer evocar essa simpatia entre ele e os irmãos, essa empatia entre ele e os irmãos de Colossos, Paulo também quer enfatizar a sua autoridade apostólica. É como se Paulo estivesse dando uma carteirada. Paulo faz isso em praticamente todas as suas cartas. Dá essa carteirada. Eu sou o apóstolo Paulo. Está aqui, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a ordem de Jesus Cristo. Sempre faz isso. E essa utilização, especialmente o versículo 24, que ele fala acerca dos seus sofrimentos, que ele completa no corpo, no próprio corpo. Isso é dar uma carteirada apostólica, como nós brincamos. Isso é importante, por quê? Mais uma vez, eles só tinham ouvido falar, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, não sei se vocês lembram, é um apóstolo nascido fora de tempo. Ele foi chamado para ser apóstolo depois, não junto com os 12, mas depois na viagem a Damasco. Jesus apareceu a ele e todos conhecem aqui a conversão do apóstolo Paulo. Então ele foi chamado para ser apóstolo posteriormente. Então por isso que ele precisa dar essa carteirada eventualmente e mostrar de quem provém o ensino bíblico que está sendo apresentado. Mas muito bem, nós vamos iniciar aí a explicação do versículo 24 e a nossa mensagem central é: o ministério do Evangelho envolve sacrifício. Vocês precisam olhar para o seu texto e ver se essa realmente é a mensagem central, a mensagem que denota, que transborda do versículo. O ministério do Evangelho envolve sacrifício. Paulo era um ministro do Evangelho. Ele vai falar isso no versículo 25. Paulo era um apóstolo de Cristo. Eu ia colocar aqui o ministério pastoral, mas talvez eu não achei muito adequado. E também para se coadunar com o que o capítulo inteiro diz, eu preferi colocar o ministério do Evangelho. Mas nós podemos entender, esse ministério do Evangelho não é necessariamente um crente, não é necessariamente a pessoa que professa a fé cristã, mas alguém que se envolve com o ensino da palavra e a nutrição da igreja. O ensino da palavra e a nutrição, seja via ensino, seja via admoestação pessoal
da igreja. É o que nós temos hoje, a figura que nós temos hoje do pastor, do líder espiritual, do diácono, um presbítero, dependendo da igreja, a pessoa que se envolve, a pessoa que está envolvida diretamente com o ensino na igreja e a nutrição das pessoas, a nutrição, seja coletiva ou individual, de doutrina, a nutrição espiritual dessas pessoas. Então, Robson, nós que almejamos o episcopado, essa mensagem é diretamente para nós e indiretamente para os irmãos. Eu fui muito desafiado quando estudei esse trecho, espero que os irmãos sejam também, e nós vamos caminhar e identificar 3 aspectos desse sacrifício. Sabendo que o ministério do Evangelho envolve sacrifício, nós vamos estudar 3 aspectos desse sacrifício. O primeiro aspecto é que esse sacrifício é um sacrifício alegre. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas parece que algumas vezes, parece que o cristianismo, ele é ilógico algumas vezes. Não faz muito sentido. Parece que em algumas circunstâncias não acompanha o entendimento do sacrifício. Como é que alguém pode se alegrar, ter o seu espírito alegre diante da tribulação, diante da doença, diante da dor, diante do revés? Como alguém pode se alegrar com isso? O que é isso, afinal? O que é sentir alegria em meio à tribulação? Eu não tenho motivos suficientes para me entristecer, para chorar, para me abater. Não tenho motivos. Motivos justos. Não tem como. Eu fiquei doente essa semana, uma gripezinha de nada, mas eu fiquei abatido. Fiquei irritado com a minha tosse ontem. Essa tosse não para. E tomava mel, e tomava xarope, e nada. E eu tinha motivos para estar abatido. Eu sei que Deus cuida de mim, que eu vou melhorar pela graça dele, mas eu fiquei assim. Mas parece que é ilógico eu, diante do revés, diante da doença, diante da dor, diante da tribulação, me alegrar. E é isso que Paulo começa falando aqui. Olhe para o versículo. Agora me alegro em meus sofrimentos. O que é isso? Como alguém pode se alegrar em meio à dor, se regozijar diante da tribulação? Que papo é esse que Paulo está dizendo? O versículo inicia, eu não sei a tradução aqui que eu uso é NVI, eu não sei como tem na tradução de vocês. O versículo inicia com a palavra agora. Alguém tem alguma outra palavra aí? Não? Também agora. Existe essa palavra no grego, está aqui. Por que ele usa isso? Agora. Porque antes não estava? Não. Porque Paulo quer remeter à mente dos colossenses que Paulo estava preso. Alguém aqui já foi preso? Não precisa ter vergonha, não. Meu pai já foi preso por um dia porque esqueceu o documento na época da ditadura militar. Era normal isso. Estava sem documento, aí sofreu uma blitz, cadê? Aí passou a noite na delegacia. Eu quase passei a noite na delegacia uma vez. Eu só não passei porque eu sou advogado. Eu estava fazendo lá uma diligência, uma emissão de posse, aí deu confusão, e mulher grávida, e MST, e a prefeitura, e a loucura. E o preposto da empresa a qual eu representava foi preso. Passou também a noite na delegacia. Eu só não fui preso porque eu era advogado. Graças a Deus, senão minha mãe ia me deserdar. Mas Paulo queria lembrar essas pessoas, os colossenses, que ele estava preso. Eu não creio que ser preso, mesmo uma prisão domiciliar, que era o caso de Paulo, ele poderia pregar o evangelho ali da sua casa, escrever. Ele escreveu 4 cartas enquanto estava preso. Era uma prisão domiciliar, mas era uma prisão de qualquer forma. Depois ele foi preso na prisão marmetina e foi decapitado, enfim. Mas ele estava preso e por isso que ele relembra, ele pontua esse agora. Agora, nesse momento, no momento em que estou preso, eu me alegro na minha prisão
por vocês. Eu me alegro. Por quê? Porque Paulo estava preso por um motivo. Eu não sei se vocês lembram, mas em Atos, a partir do capítulo 19 ou 20, os judeus começam a persegui-lo. Paulo está fazendo o seu trabalho de evangelismo dos gentios. Lembram que Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós vamos ver isso em Efésios 3:1. Ele se denomina prisioneiro de Cristo para os gentios, em amor dos gentios. E os colossenses eram gentios. É claro que lá poderiam existir judeus. Nós lembramos da heresia de Colossos, que tinha aspectos, elementos do judaísmo. Sim, poderia existir, mas proeminentemente aquela cidade era formada por gentios. O próprio Epáfras era gentio, não era judeu de nascimento. Então, Paulo estava preso porque pregava para os gentios. Em Atos, a partir do capítulo 19, tem todo o desenrolar dessa prisão. Os judeus estavam perseguindo, ele é apresentado diante do Sinédrio, ele apela para César e ele é enviado para Roma, porque é cidadão romano. Em Roma ele permanece preso, durante esse tempo ele escreve as epístolas em prisão, até ser julgado. Depois ele é libertado. Enfim, aí segue a história de Paulo. Mas Paulo está lembrando aqui para os colossenses que ele estava preso porque ele pregava para os gentios. Irmãos colossenses, o evangelho só chegou até vocês por causa da minha pregação. Porque eu preguei para vocês. E eu estou preso por causa dessa obra. Então, viram a conexão que Paulo quer estabelecer? Viram? É muito mais importante. Esse agora toma uma outra dimensão. Toma cores. Irmãos, agora estou preso. Estou preso, é quase que dizer, estou preso por causa de vocês. Para que o evangelho chegasse a vocês, eu estou preso. Essa é a conexão que ele quer estabelecer. Em Efésios 3:1 ele se denomina, Efésios é uma das epístolas em prisão, ele se denomina prisioneiro de Cristo para os gentios. E as outras epístolas em prisão é Colossenses, Filipenses e Filemão. Logo, os sofrimentos de Cristo, então, os sofrimentos de Paulo, ele se alegrava, ele não se importava por estar preso, uma vez que o evangelho estava sendo propagado, uma vez que o evangelho chegasse ao maior número de cidades, e ver o progresso do evangelho causava alegria em Paulo. Ele não se importava com a prisão, ele não se importava com a sua perseguição. Por quê? Porque o evangelho estava sendo propagado. Esta é a alegria em meio ao sacrifício. Esta é a alegria diante da dor, diante do revés, diante da tribulação. Essa é a alegria. Não importa o que eu estou sofrendo. Então, não é porque você se alegra, porque Deus vai prover o sustento, mesmo sua conta bancária estando negativa, Deus vai prover. Não é esse triunfalismo que nós vemos por aí hoje em dia, essas promessas vazias que não encontram respaldo na palavra de Deus. Nós temos certezas que nos alegram o coração, que nos consolam o coração, que faz o trabalho de Paracletos, que é o trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Nós temos verdades, mas a alegria de Paulo aqui neste trecho especificamente é a alegria de ver o evangelho sendo propagado, mesmo ele estando preso. Esse é o contexto imediato desse texto. Vejam aí essa mesma ideia em 2 Coríntios 7. Abra em 2 Coríntios 7. Diz assim: amados, visto que temos essas promessas, 2 Coríntios 7, 1. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Concedam-nos lugar no coração de vocês,
A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo estabelece uma conexão muito pessoal com os coríntios aqui. E é a mesma ideia que ele quer transmitir nesse trecho em Colossenses 1:24. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Irmãos, posso sofrer agruras as mais terríveis. O Evangelho estando firmado, estabelecido, vendo o progresso do Evangelho, o crescimento espiritual das igrejas, eu não me importo com isso. Por isso, que nós, Robson, nós não podemos medir esforços, nós não podemos nos abater quando vemos o crescimento da igreja. E o crescimento não necessariamente em número, mas nós vemos a firmeza dos irmãos. Custe o que custar, o ministro do Evangelho tem que se alegrar em meio ao sacrifício. O seu sacrifício tem que ser alegre. Deve haver no coração dele a alegria constante por ver os irmãos crescendo em sabedoria, em conhecimento, se firmando cada vez mais na fé em Jesus Cristo. O Evangelho se expandindo. O ministro do Evangelho que trabalha e vê isso acontecendo, ele se alegra. Mesmo que o seu trabalho seja penoso, mesmo que o seu trabalho envolva noites sem dormir, mesmo que o seu trabalho envolva atender pessoas durante a madrugada, mesmo que o seu trabalho envolva ficar doente, ao ver essas coisas acontecendo na igreja, no povo de Deus, ele se alegra, mesmo em meio ao mais intenso sacrifício. Paulo, meus irmãos, Paulo sofreu inúmeras aflições. Ele foi acusado injustamente diversas vezes. Foi preso várias vezes, permaneceu em cárcere várias vezes, pelo menos 2 mais prolongadas. Foi apedrejado, isso tudo por causa do Evangelho, não é porque por motivos políticos ou porque Paulo era... Não era por causa do Evangelho. Paulo foi apedrejado por causa do Evangelho. Paulo sofreu naufrágio, quando estava sendo transportado para Roma, ele sofreu naufrágio, e aí no seu naufrágio ele acabou em Malta. Em Malta foi picado por uma cobra, mas não aconteceu nada. O relato é interessante em Atos 28, mas não aconteceu nada. Mas ele foi picado por uma cobra. Você queria ser picado por uma cobra? Eu não. Mesmo que não me acontecesse nada, eu não queria ser picado por uma cobra. Paulo passou fome, ele fala isso nas suas cartas. Paulo passou fome e necessidade. Algumas igrejas o ajudaram no seu sustento, mas ele passou fome. Vejam aqui o número de aflições que esse homem passou por causa do Evangelho. E mesmo assim, ele se alegrava em seus sofrimentos. Se alegrava, porque ele via o progresso do Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses 1, versículo 14. Filipenses 1, versículo 14. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje, então fique com o celular ou a própria Bíblia, o livro Apóstolos. Filipenses 1,14 diz assim: E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, mesma prisão aqui, Filipenses é a mesma prisão de Colossenses, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. O que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam pregando o Evangelho, interessante isso, pregando o Evangelho para provocar Paulo. Paulo estava preso, tá vendo? A gente está pregando aqui fora, você não. Paulo falou,
Eu não me importo com isso. Não me importo com a motivação de vocês. Veja o versículo 18. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. E aí segue a sua narrativa. Eu estou preso, mas Cristo está sendo pregado, por isso eu me alegro. Então, Robson, nós quando estamos talvez no início aí do nosso ministério pastoral, quando as agruras, quando os reveses, quando as tribulações nos sobrevierem, nós devemos olhar para isso. Se forem conectadas, se forem causadas porque somos ministros de Cristo, ministros do Evangelho, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque Cristo está sendo pregado, porque a igreja está sendo alimentada, porque os irmãos estão crescendo em conhecimento e na fé do nosso Senhor. Não importa o sacrifício, nós devemos nos alegrar por causa disso. E o último versículo, 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses 3, versículos 6 e 7. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos de sua fé. A notícia do crescimento dos irmãos dava bom ânimo para Paulo e, nesse caso aqui, Timóteo. Muito bem, esse é o primeiro aspecto do sacrifício. Lembrando que o ministério do Evangelho envolve sacrifício. O sacrifício deve ser alegre. Segundo aspecto do sacrifício, o sacrifício é corpóreo. Ou corporal, melhor corpóreo. Metade do versículo 24. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Aqui nós nos deparamos com um possível questionamento. E é um questionamento justo acerca desse versículo. Por quê? Que história é essa de completar sofrimento que restava de Cristo? O que significa isso? Será que nós devemos contribuir para a nossa salvação? Será que Jesus não sofreu o suficiente e nós devemos sofrer também para irmos para o céu? É isso que o texto está dizendo. A tradução que vocês têm aí está correta. Não existe nenhum questionamento, nenhuma dúvida do que Paulo utilizou, dos termos que Paulo utilizou. Então, completar no meu corpo o que resta, o que está faltando, essa é a ideia, o que está faltando das aflições de Cristo, a ideia aqui é mais ou menos você tomar o lugar de alguém e terminar o trabalho. Essa é a ideia. É você tomar o lugar de alguém e terminar o que está sendo feito. Então, Paulo quer tomar o lugar de Cristo, Cristo já subiu aos céus, e terminar as aflições, o que resta das aflições de Cristo. O que isso significa? Será que não dá para entender isso? Olhando de cara para o texto, Jesus veio, sofreu em nosso lugar, mas mesmo assim nós devemos sofrer e completar as aflições de Cristo. É claro que esse pensamento não se coaduna com o ensinamento de todo o Novo Testamento, inclusive de Paulo. Essa história de a salvação de Cristo, ela foi vicária e completa. Vicária no sentido que ele tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar e sofreu no nosso lugar. E morreu no nosso lugar. Nós não tomamos o lugar de Cristo em nenhum momento. A obra expiatória do Senhor, o fato de Ele ter sofrido, morrido
por nós, ela foi completa. Isso nós podemos encontrar em João 19:30, e Colossenses 2:14. Inclusive em Colossenses, Paulo menciona isso, a completude da obra de Cristo e a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. Hebreus 9:24-26. Nós não temos dúvidas de que a obra de Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Então, que história é essa? Paulo mesmo dizia que não há necessidade de obra nenhuma da nossa parte para a nossa salvação, porque a salvação é graça de Deus, Efésios 2:8-9. Então, que história é essa de completar os sofrimentos de Cristo e completar no nosso corpo? Paulo quer demonstrar que os sofrimentos experimentados por ele durante seu ministério faziam parte dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, ele quer estabelecer uma conexão direta, uma conexão, uma estreita relação entre ele e o Senhor Jesus. Vamos caminhar por alguns textos para poder entender de onde eu estou tirando isso. O próprio Senhor Jesus disse que há uma relação próxima, há uma relação estreita entre ele e os seus filhos, entre ele e a sua igreja. Veja aí Marcos 13:13. Todos, Jesus falando, Marcos 13:13, todos odiarão vocês por minha causa. Todos odiarão vocês por minha causa. Então, por causa do nome de Cristo, os crentes são odiados. Começou aí a conexão, a relação próxima entre o Senhor e a sua igreja, o Senhor e o seu rebanho. João 15, de 18-21. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Então, o que aconteceu com o Senhor Jesus vai acontecer conosco. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Vejam aqui, nós somos perseguidos por causa de Cristo. Essa é a conexão que há entre o Senhor e a sua igreja, o Senhor e o seu povo. Atos 9. Atos 9, talvez aqui seja o clímax dessa conexão. Atos 9 é o chamado de Paulo, a conversão de Paulo. Atos 9:4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo perseguia Jesus? Jesus já tinha subido aos céus. Paulo perseguia Jesus? Não. Paulo perseguia a igreja de Jesus. Paulo matava a igreja de Jesus. E o Senhor diz a ele: Paulo, Saulo, por que você me persegue? Perseguir a igreja de Jesus é a mesma coisa que perseguir o próprio Jesus. Causar danos à igreja de Cristo é a mesma coisa que causar danos ao próprio Senhor. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, note que os versículos acima, nos versículos que nós lemos, existe essa identificação estreita entre Cristo e a sua igreja. Logo, os sofrimentos suportados pelos santos são os sofrimentos do próprio Senhor. Essa é a ideia que Paulo quer dizer com completar em seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Cristo sofreu, a sua obra vicária foi completa, mas nós sofremos, e quando sofremos por causa do nome do Senhor, isso é participar
das aflições do próprio Senhor. E por isso nós devemos nos alegrar, como diz o versículo, a parte primeira do versículo. Vejam aqui essa participação dos sofrimentos. Vamos ler mais alguns textos. Segundo aos Coríntios 1, versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Essa é a ideia de Colossenses 1, 24. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, estamos participando dos sofrimentos do nosso Senhor. Segundo aos Coríntios, vire a página, capítulo 4, versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O sacrifício, ele é corpóreo. O sofrimento deve ser na carne, não só um sofrimento psicológico e espiritual, não. Se queremos participar dos sofrimentos do nosso Senhor, devemos sofrer na carne. Eu não sei se vocês já sofreram, mas eu já apanhei na escola. Pode parecer um exemplo trivial, mas eu já apanhei na escola, na época de colegial, eu já apanhei por ser cristão. Levei uma surra de 2 rapazes porque eu era um crente. E eles repetidamente, à medida em que me batiam, eles repetiam: vai crente, vai crente. E eu apanhei porque naquele momento, eu participei dos sofrimentos de Cristo. Então, irmãos, quando você é humilhado, quando você é xingado, quando você é perseguido, quando você sofre prejuízos materiais, inclusive, quando a sua família é ameaçada, você participa dos sofrimentos de Cristo. Alegre-se por isso. É um grande privilégio participar dos sofrimentos do Senhor. E Paulo se alegrava por causa disso. Então não tente se esquivar, não tente... eu não vou falar que eu sou crente, porque aí isso vai acarretar alguns prejuízos, as pessoas vão me perseguir. Não, pelo contrário. Se alegre em poder participar dos sofrimentos do Senhor. O Senhor foi cuspido, foi açoitado por nossa causa. Participar disso é uma bênção enorme. É um privilégio, é uma alegria enorme. Deve ser para nós uma alegria enorme. Então lembre-se disso. Quando por causa do Evangelho, por causa que você é cristão, você sofrer reveses, humilhação, prejuízos, alegre-se no Senhor. Você está participando dos sofrimentos, está participando em seu corpo dos sofrimentos de Cristo. Talvez hoje aqui no nosso país ninguém apanhe porque é crente. Não sei em que contexto você está inserido, mas nós temos irmãos que morrem por causa do nome de Cristo. Irmãos do norte da África que morrem por causa do nome de Cristo. Irmãos que são espancados por causa do Senhor. Eles estão participando dos sofrimentos de Cristo em seu corpo. Existe um sentido, eu não vou ler o capítulo 3 de Filipenses, mas existe um sentido em que os sofrimentos experimentados por nós, e isso é muito importante. Lembre-se, isso é um pequeno parênteses aqui, na explicação do texto, aplicando já a nossa vida. Existe um sentido, depois vocês verifiquem ao longo de Filipenses 3, em que participar dos sofrimentos de Cristo nos auxilia a tirar a nossa visão, tirar o nosso suporte, tirar a nossa
a nossa esperança daqui e transportá-la para o futuro. Nós os crentes, devemos ser os homens do futuro, homens e mulheres do futuro. Por quê? Porque nós pensamos no futuro. Que futuro é esse? Em que nós teremos nosso corpo glorificado. Em que nós receberemos um corpo renovado, livre de sofrimentos. Então, sofrer aqui, por causa do nome de Cristo, deve fazer no nosso coração ansiar pela bênção vindoura, de ter o corpo glorificado e de participar da glória do Senhor no futuro. Essa é a ideia de Filipenses 3. Então, quando você sofrer por causa de Cristo, lembre-se. Sofrer no corpo, lembre-se da promessa de glorificação do corpo. Muito bem, vamos caminhar para o final. Já deu 50 minutos aí, Robson? Falta 10. Em 10 minutos eu termino o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, mensagem central. O ministério do Evangelho envolve sacrifício. O sacrifício deve ser alegre, primeiro aspecto. Segundo aspecto, o sacrifício ele é corpóreo. E o último aspecto, terceiro e último aspecto, o sacrifício é direcionado. O sacrifício realizado pelo ministro do Evangelho, ele não deve servir para a sua própria glorificação, para o seu reconhecimento diante das pessoas. Eu lembro que isso mencionado nos Evangelhos, que os fariseus faziam sacrifícios também. Eles jejuavam, eles colocavam sobre si panos de saco. E como eles faziam isso? Anonimamente? Não. Eles faziam esse sacrifício em praça pública, para mostrar para todos que eles estavam ali em jejum, sacrificando, mostrar a sua piedade elevada. Meus irmãos, o sacrifício do Evangelho, ele é direcionado para um ente somente, que é a igreja do Senhor. A glória deve ser para a glória da igreja do Senhor. O sacrifício do apóstolo Paulo, que ele sofria no corpo, era em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu e Robson não somos pastores ainda, mas eu creio que nós, como membros, nós todos, como membros, nós não conhecemos 1%, não conhecemos isso, dos sofrimentos, das agruras que um pastor, que um ministro do Evangelho sofre. Às vezes que ele atende pessoas em seu gabinete, às vezes que ele tem que acudir pessoas no meio da madrugada, às vezes em que ele se coloca coloca ele e até a sua família em posição de risco, as ameaças que ele recebe, nós não sabemos isso. E nós não devemos saber. Nós não devemos glorificar esses homens de maneira nenhuma, porque eles sofrem apenas porque são ministros do Evangelho. Isso para o bem da própria igreja, para a glória da igreja, do corpo do Senhor Jesus. Como o meu chefe costuma dizer para mim, isso é muito bom que ele faz isso muitas vezes, às vezes até em contexto de brincadeira. Quando eu dou uma boa notícia para ele, de que realizei algo, de que fiz algo no fórum, de que conquistamos algo que estávamos aguardando há tanto tempo, ele olha para mim e fala: não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. Então, Robson, quando sofrermos como ministros do Evangelho, agruras, reveses, tribulações, nós não faremos mais do que a nossa obrigação. E a glória deve ser sempre, esses sacrifícios devem ser sempre em favor da igreja, em favor do povo de Deus.
Vejam aí, vamos ler alguns textos. Filipenses 1, 20 ao 26. Filipenses 1, 20 a 26. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está fazendo aqui o que eles chamam de eulogia, um discurso de morte. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, igreja, que eu permaneça no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O benefício do sacrifício do ministro do Evangelho é sempre em prol da igreja. E é o que aconteceu com o apóstolo aqui em Filipenses 1. Paulo deseja ter a mesma postura de Jesus. É o corpo de Cristo, a mesma postura que Jesus teve em relação à igreja, em relação à noiva, ele quer ter. Efésios 5, 25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Termina aí o versículo? Não termina o versículo aí. Você que gosta de Efésios? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Essa é a mesma postura que Paulo quer ter. Ele quer se entregar pela noiva de Cristo, pelo corpo de Cristo. Então, o sacrifício do ministro do Evangelho, do ministério do Evangelho, ele é direcionado, nunca buscando a sua glória, nunca buscando o seu reconhecimento. Hoje, irmãos, infelizmente, e nós devemos atentar para isso, que isso é uma realidade, especialmente das pessoas que frequentam as redes sociais. Nós vivemos uma idolatria de pessoas. Eu escrevi uma pastoral dois domingos atrás, falando um pouco sobre isso. A pastoral intitulada A Glória Somente a Deus. Nós não conseguimos mais, nós admiramos pessoas, o Marcos Granconato, como fala bem, o Paul Washer, como fala bem, nossa, a mensagem que ele traz é impactante, o pastor John MacArthur, que homem de Deus. Nós não devemos, claro, reconhecer o trabalho desses homens, o seu mérito, que Paulo mesmo fazia elogios. Paulo elogiava em suas cartas, elogiou o capítulo 15 de Romanos, se eu não me engano, serve só para elogios. Ele elogia um monte de gente. É claro que nós devemos fazer isso, e reconhecer o esforço dessas pessoas, mas nós devemos passar disso, passar do porta-voz e olhar que ele é somente um porta-voz e quem está falando é o próprio Deus. A mensagem que esses homens trazem deve penetrar em nosso coração, mas a mensagem vem de alguém além, e dar a glória somente a Deus. Parar com essa idolatria de pessoas. O nosso nome deve ser esquecido, deve ser diminuído. Então, quando você notar que homens de Deus estão se sacrificando por causa do Mestre, por causa da igreja, lembre-se sim de elogiar esses homens, encorajá-los, mas lembre-se que a graça está sobre eles e que o que eles fizerem deve ser em favor da igreja, em favor do corpo de Cristo. Devemos parar com qualquer tipo de idolatria e adorar somente ao Senhor. Eu quero, antes de entrar nas aplicações, eu quero terminar lendo um texto. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Versículo 8. Diz assim: lembre-se de Jesus Cristo,
ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa é a direção do sacrifício do ministro do Evangelho. Os eleitos, para que eles alcancem a salvação. Esse é o direcionamento do sacrifício do ministro, do ministério do Evangelho. Então, aí, recapitulando, o ministério do Evangelho envolve sacrifício. Lembrando que esse ministério do Evangelho é a pessoa que se dedica, nós vamos ver isso no versículo 25, o que é esse ministério do Evangelho. É qualquer pessoa? Não, não é. É a pessoa que se envolve com a pregação da palavra e a nutrição da igreja, nutrição espiritual da igreja. Então, o ministério do Evangelho envolve sacrifício. Primeiro aspecto, o sacrifício alegre. Segundo aspecto, um sacrifício corpóreo. Terceiro aspecto, um sacrifício direcionado, sempre para o corpo de Cristo. Eu elaborei duas aplicações. A primeira é: o ministro do Evangelho se sacrifica voluntária e alegremente em prol da igreja de Cristo. Ele sofre prejuízos, perseguições, dores, humilhações, perdas, tudo em nome do Senhor. Este é o verdadeiro ministro de Jesus, quem devemos imitar e ouvir. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você encontrar uma pessoa assim, um ministro do Evangelho assim, imite-o. Imite-o. Porque ele está participando dos sofrimentos do Senhor. E ele está sofrendo por causa do Evangelho em seu favor. Em favor da igreja. Em favor do corpo de Cristo. Imite esse homem. Imite esse homem. Segunda aplicação. Diante do sacrifício realizado pelo ministro do Evangelho, o cristão genuíno se compadece, suprindo-lhe as necessidades em orações e ações. Tem alguns textos que nós não vamos ler, mas, por exemplo, a igreja dos Coríntios e de Filipenses, eles se dispuseram a sustentar Paulo materialmente, inclusive, e em orações. Então, se você encontrar um ministro do Evangelho que sofre, que se sacrifica em prol da igreja, ore por esse homem e sustente-o, tanto em orações como em questões materiais. Nós devemos estar atentos. Muitas vezes, os ministros do Evangelho se encontram sozinhos, na solidão do ministério. Nós não podemos, como corpo de Cristo, nós não podemos deixar esses homens sozinhos. Nós devemos sustentá-los com as nossas orações e com os nossos recursos. Por quê? Porque esse homem voluntariamente se dispôs a dar a sua vida, a dar a sua saúde, a dar a sua família para a igreja. Nós, como corpo de Cristo, devemos sustentá-lo com orações e ações. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, mais uma vez, porque a Tua palavra é clara, porque a Tua palavra nos ensina, porque a Tua palavra tem o poder de transformar os nossos corações e as nossas atitudes. Ó Deus, que essa palavra penetre no nosso duro coração e que por meio do Teu Santo Espírito a palavra alcance as nossas mãos, alcance os nossos pés e possamos Te obedecer ativamente, fazer aquilo que o Senhor ordena prontamente, com um espírito alegre, voluntário. Ó Deus, ajuda-nos a reconhecer homens que se entregam em prol da Tua causa, em prol do Teu
povo. Ajuda-nos a sustentar esses homens em ações e orações. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de participarmos dos sofrimentos de Cristo. Que isso aconteça mais vezes em nossa vida, nós te suplicamos. Para que assim a nossa fé seja enrobustecida, seja firmada em nossos corações e possamos pregar, proclamar o Senhor Jesus com mais veemência, com mais coragem, porque estamos participando dos seus sofrimentos. Ó Deus, faça tudo isso em nossa vida, por Tua graça, pelo Teu amor, e que o Teu nome seja engrandecido, e que Tua igreja seja sempre favorecida. Em nome do Senhor Jesus, aquele que se sacrificou por nós. Amém.